Gravando. Então, pessoal, vamos lá então. Falando sobre a independência das 13 colônias na América do Norte. Olha o seguinte, eu comentei com vocês que o governo, na verdade, começou a fazer uma série de leis, né? E essas leis, o governo inglês, né? E essas leis comprometiam o desenvolvimento econômico das 13 colônias na América do Norte. Lembrando sempre o seguinte, né? Faço questão de lembrar isso para vocês, porque deixar claro, eles foram, na verdade, para a América do Norte, os colonos ingleses, porque eles estavam fugindo de perseguições políticas e religiosas. Então, era um pessoal que foi para a América para se estabelecer, criar família, criar raízes, desenvolver. É diferente. É uma colônia de povoamento, diferente de uma colônia só de exploração. Né? E olha só, o que vai acontecer? Os ingleses, com a Guerra dos Sete Anos, eles, na verdade, perderam muita grana, né? Porque a guerra, além do custo humano, tem um custo financeiro. Ficaram com uma dívida muito grande dessa Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra por território na América do Norte. E os ingleses, então, resolveram passar a conta para os colonos. Passar essa conta para os colonos. E criaram, então, uma série de leis, que eu passei para vocês na aula anterior. Lei do açúcar, lei do selo, lei declaratória, lei do aquartelamento, lei Tausten, lei do chá. E essas leis, na verdade, elas iam apertando cada vez mais as colônias. Lembrando que as colônias do Sul, elas tinham uma autonomia. Né? As colônias do Sul, elas não tinham autonomia. Se nós formos olhar as colônias do Sul, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, essas colônias, na verdade, produziam o algodão, o açúcar e o fumo, que era interessante para o mercado europeu. As outras colônias, eles não deram muita bola, porque as colônias centro-norte eram colônias de clima frio. O solo não era muito fértil e produzia a mesma coisa que tinha na Europa. As colônias do sul não, clima quente, úmido, clima tropical, né? E eram produtos que interessavam ao comércio inglês na América do Norte. Perdão, na Europa. E eles pressionavam o sul, o tempo todo pressionando o sul. Mas deixavam uma autonomia muito grande para o centro-norte. Isso aí está enraizado nessas colônias do centro e do norte, porque elas estavam habituadas a isso. Eles elegiam seus próprios governadores. Para ter uma ideia, todos os governadores e todos os auxiliares administrativos dos governadores, eles, na verdade, eles vinham da Inglaterra no sul. O centro-norte não, eles não queriam nem saber os ingleses. Eles queriam ganhar dinheiro com o sul. Escravidão africana, né, para a produção desses produtos que interessavam o mercado europeu. Bom, o que vai acontecer? Lei do chá. Eles estavam, então, tentando recuperar os gastos da Guerra dos Sete Anos. Veio a lei do chá. Depois de todas aquelas leis, a lei do chá dizia o seguinte: proibia os colonos de realizarem comércio com o Oriente para a venda do chá. As colônias centro-norte, como eu já disse anteriormente, tinham autonomia. O que aconteceu? Eles se desenvolveram economicamente, né? A indústria manufatureira, comércio, a pecuária, a agricultura, eles foram se desenvolvendo, porque eles foram para ficar lá, né? Então as cidades cresceram. E tinha também a construção naval, né? Engenheiros navais, os caras iam construir os navios e iam até o Oriente pegar o chá para vender na América do Norte. Também na região do Caribe, aquela região toda ali. Esses colonos faziam isso. Ah, mas como é que eles faziam isso se tinha pressão dos ingleses? Não tinha. É isso que eu falei para vocês. Autonomia. Não tinha. O solo pouco fértil e clima frio não interessava para eles. Queriam o clima tropical, que era o sul. A partir de Maryland, né, que era a partir da colônia de Maryland até a Geórgia. Era o que eles queriam. Bom, o que vai acontecer então? Quando eles proíbem esse comércio do chá, só pode comprar o chá agora, o chá vendido pelos ingleses. Não pode comprar o chá vendido por colonos. Não pode. Não pode mais pegar o seu navio
o colono ir lá pegar o chá e revender na América do Norte. Não pode. Só o chá de navios ingleses. E olha o seguinte, a Inglaterra, na verdade, ela pressionou, muita gente vivia disso, né? Tanto o pessoal que navegava até o Oriente para pegar o chá, tanto o comércio local e comércio em outras regiões. O chá era a bebida mais comum, né? Eles usavam o chá, era um hábito, né? Depois vai vir o café, mas por enquanto é o chá. E essas leis foram consideradas, essa lei, na lei do chá, foi considerada um motivo de revolta. Então olha o seguinte, revolta do chá. A revolta do chá ocorreu em 16 de dezembro de 1773. 1773. Bom, eles ficaram então, os colonos, proibidos de comercializar o chá. Não podiam. E alguns colonos, eu comentei com vocês na aula anterior, como protesto, quando viram vários navios ingleses atracados no porto de Boston, carregados de chá, que só podiam comprar deles, eles, vestidos de índios, tentando jogar a culpa nos índios, né? Coitado dos índios, né? Jogar a culpa nos índios, foram lá e jogaram a carga no mar. Prejuízo gigante para os ingleses. E eles ficaram loucos da vida quando isso aconteceu. Essa história de estarem vestidos de índios para jogar a culpa nos índios é uma coisa simplória, né? Ah, os índios agora resolveram que não querem mais o chá e vão atacar navios atracados no porto de Boston e jogar o chá no mar. Não tem sentido, né? É coisa. O que eles estavam fazendo lá? Virou uma piada, né? É uma piada. Né? Claro que todo mundo sabia quem eram, né? Eram aqueles caras que viviam das transações do chá. E a população estava todo no porto olhando, todo mundo viu. Né? Aqueles caras branquinhos que é uma folha de papel vestido de índios. Tá cara que não era. Né? E o que os ingleses fizeram então? Leis intoleráveis. Aqui começa a luta pela independência. Pode perceber o seguinte, às vezes alguns conflitos que tomam um volume muito grande, eles na verdade começam por uma coisinha pequena. E foi a questão do chá, pequena entre aspas, né, que dava um prejuízo econômico, mas foi a questão do chá. E olha só, Leis Intoleráveis, 1774. Para combater os colonos rebeldes que jogaram chá no mar, decisão dos ingleses, fechar o porto de Boston. Fecharam o porto. Ah, então quer dizer que vocês vão jogar carga de chá no mar? Fecha o porto. E outra coisa importante, prender, julgar e condenar os colonos. E condenação até a morte. Porque foi uma revolta contra a monarquia absolutista inglesa. Né? Foi um levante contra o rei. Aquele tipo de situação, né? Que daí eles colocam uma coisa gigantesca para poder justificar a morte de colonos. Isso criou um clima muito ruim. As 13 colônias começam a se organizar e fizeram um congresso na Filadélfia, Pensilvânia, 1774. Primeiro congresso da Filadélfia. Eles fizeram um documento. Esse documento contestava as leis intoleráveis. Queriam acabar com essa história aqui de fechamento do porto e caça às bruxas, né? Caçando os colonos lá que se envolveram nessa questão. Bom, o que vai ocorrer? Mandaram uma declaração, foi para a Inglaterra. Respostas dos ingleses? Nada. Ficou aquele grilinho, né? Cri, 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 nada. Não responderam nada. Nem falaram mal, nem não se pronunciaram. O que isso representa? Dizendo assim, olha, vocês são nada. Não estou preocupado com vocês. Essa é a resposta da Inglaterra, né, para as 13 colônias. Não vou nem responder. Bom,
Isso provocou a ira dos colonos. Né? Eles irão se rebelar. E nesse momento, o que vai acontecer? Segundo Congresso da Filadélfia, 1775. O primeiro congresso foi em 1774. As leis intoleráveis, 1774. Percebendo, vai numa sequência. 1775. Escolheram um líder, George Washington, que será presidente dos Estados Unidos da América. Ele era da colônia da Virgínia. E ele ficou responsável como comandante-geral, que ele chamava de Exército Continental. Era essa a denominação que ele deu para esse exército. E é nesse momento, esse Exército Continental, é que ele vai organizar as forças coloniais. Eu já comentei com vocês anteriormente, né? Eles não tinham um exército formado. Serão formados por colonos. Então todo homem em condições de lutar, e naquela época todo americano tinha sua arma, né? Naquele momento da história era uma segurança para eles, né? Todos tinham, a maioria pelo menos, né? E o que vai acontecer? Eles vão formar exércitos, inicialmente com pessoas que não foram treinadas para pertencer a um exército. Serão treinadas. E eu comentei com vocês na aula passada, acho que comentei, sobre o Minuteman. Vocês já ouviram falar no Minuteman? Sim, né? Eu falei para vocês na aula passada, né? Então é o seguinte, todo americano lá, o colono, tinha uma arma do lado, ele podia fazer outra atividade qualquer, mas quando se recebesse o sinal, ele tinha que se juntar ao grupo para lutar contra algum grupo de ingleses, soldados ingleses. E esses caras tinham apenas 1 minuto, então a arma sempre estava do lado dele. Sempre. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. É por isso que eu comentei com vocês que a segunda emenda da Constituição americana diz que todo cidadão americano tem direito a uma arma. E isso vem dessa época. Vem dessa época. Né? A Constituição americana ela é de 1787 e determina que, na segunda emenda, que todo cidadão americano tem uma arma. 1787. Então vocês imaginem assim, ó, quando fala em desarmamento do cidadão americano. 1787. Nós estamos falando ali do século XVIII. Nós estamos no início do século XXI. Né? Então vocês imaginem. Como é que você vai... Ainda existem grupos, né, que defendem que acabe com a segunda emenda nos Estados Unidos. E há um protesto muito grande. Porque é tradição deles. Vem dessa luta pela independência, com o George Washington, né, sendo o comandante das tropas. E todos participaram, né, e muitos morreram. O George Washington, ele vai... os Estados Unidos vai fazer a Declaração de Independência, 4 de julho de 1776, em que dizia que as 13 colônias se declaravam estados livres. Agora o problema é o seguinte, o negócio é você se declarar e o negócio é os ingleses aceitarem. Vai uma outra história aí. A Declaração de Independência ela foi redigida por Thomas Jefferson, que também será presidente dos Estados Unidos, né? Entre os pais fundadores lá, Thomas Jefferson, George Washington e o nosso amigo Benjamin Franklin. Nesse momento, com a Declaração de Independência, a guerra começa. Vai começar o conflito. Né? As 13 colônias se declaram independentes e essa guerra de independência ela vai de 1775 até 1781. Tá? O próximo tópico é nós vermos, na verdade, vou comentar com vocês sobre a primeira batalha e a última batalha, a primeira e a última, e depois eu vou comentar com vocês sobre a Constituição dos Estados Unidos e as principais características.